Ministério da Cultura, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, BASF, Kim Ross, Grupo Boticário, BRQ, Sicredi e Dataprev apresentam logotipo animado da Criar Jogos, fundo azul com degradê lilás, homem branco de cabelo comprido preso e roupa preta, animação com o nome do professor Caio Passo. E aí, galera, beleza? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre um dos aspectos mais importantes dos games, o seu universo. Aula 5, Universo. Afinal, um jogo só existe se tiver um mundo onde as trajetórias podem acontecer, né? Então vamos começar a explorar. Hoje, eu quero começar já mostrando um exemplo. A concepção do mundo. A gente vai ver um trechinho de uma cena do filme Detona Ralph de 2012. Prestem muita atenção aos elementos desse universo, ok? Animação com um homem branco exageradamente grande. Ele usa macacão marrom e camisa vermelha. Entra em uma estação de metrô chamada Pac-Man. Senta em um carrinho carregando 2 cerejos muito grandes, juntamente com outros personagens de diversos jogos. A cena corta para um fliperama do jogo Pac-Man. A câmera fecha em perspectiva para o fio da corrente elétrica atrás do fliperama, onde aparecem pequenas bolinhas brancas azuladas que se deslocam pelo fio, nos fazendo entender que é o trem do nosso personagem. Depois temos a perspectiva de dentro do fio, onde está nosso personagem grandão. O trem chega em uma estação chamada Game Central Station. A câmera abandona o homem grande e entra em um grande salão, onde estão vários personagens de vários jogos. O salão tem as paredes em formato de grandes tomadas elétricas. Agora vamos lá. Eu quero ver se vocês estavam ligados. Aí, na sua tela, vão aparecer algumas palavras. Vocês vão escolher as que mais tiverem a ver com esse universo, beleza? Palavras que aparecem na tela: túnel, floresta, riacho, tomada, metrô. Já sabem? Se vocês escolheram as palavras metrô, túnel e tomada, então certa resposta. Vamos conferir? Muito bem, galera! Agora, dentre essas três, metrô, túnel e tomada, tem uma que é muito importante pra gente. Sabem qual é? Se você escolheu metrô, então certa resposta mais uma vez. Tá bem, professor, a gente já entendeu. Mas o que isso tudo tem a ver com a aula de hoje? Cena com um menino negro de camisa vermelha e boné vermelho. Que papo é esse, Willis? Vamos entender aos poucos. Detona Ralph é um filme que retrata o mundo dos fliperamas, locais onde as pessoas costumavam ir para jogar games em grandes máquinas. Foto com 6 fliperamas alinhados. Cada máquina dessa que vocês estão vendo na imagem possui apenas um jogo. Ou seja, no trecho do filme que vimos, o trem transporta personagens de uma máquina para a estação central, de onde eles vão para os jogos dos quais fazem parte. E tem mais! Se os personagens estiverem na máquina de outros jogos que são reiniciados, eles desaparecem para sempre. Vídeo meme de um cachorro no sofá com cara de espanto e osso quase caindo da boca. Sabendo disso, a gente pode dizer que é um sistema próprio de funcionamento, que possui regras a serem seguidas? Sim, né? Então, se há características, significa que estamos lidando com um universo. Título: Universo. Vamos deixar uma coisa bem pontuada aqui, pessoal. O universo vai ser essencial na criação da jornada que os jogadores viverão através dos personagens. Ou seja, a gente precisa prestar muita atenção na criação dele. E para isso, a gente vai usar uma técnica chamada World Building. World Building, em português, significa construção de mundos. Quadro com os itens citados pelo professor. E trata do processo de criação do mundo imaginário, também chamado de universo fictício. É preciso desenvolver esse mundo com aspectos coerentes no que diz respeito à sua história, cultura, natureza e sociedade. O world building é muito importante, pessoal, justamente por ser o momento em que vocês terão o primeiro contato com a criação do mundo do seu jogo. E vocês serão os responsáveis por definir como esse mundo funciona. Legal, né? Ou seria assustador? Vídeo de um gato se assustando com a própria imagem no espelho. Calma lá, não precisa ter medo, não. Querem uma dica? Então se liga. Para ter criação, é preciso de organização. É uma boa, né? Organização, criação. Afinal, a gente precisa organizar as nossas ideias para colocá-las em prática. Querem saber como fazemos isso no World Building? Criação de mapas geográficos da região onde o jogo acontece. Quadro com os itens citados pelo professor. A origem da história daquele lugar, como o povo chegou ali, como se desenvolveu, quais são as alianças, quais são as rivalidades. A raça ou raças do povo. Serão humanos? Serão elfos? Seriam Nari, o povo do filme Avatar? Quais são os costumes sociais? O idioma falado? Será a língua portuguesa, como a nossa? Ou vocês gostariam de inventar uma linguagem para o povo se comunicar, como os Dothraki de Game of Thrones? Viram como podemos organizar para criar diversos modos?
São bastantes detalhes que dão a vida a esse mundo e que nos ajudam a criar um bastante completo. Agora que a gente já sabe organizar para criar, precisamos falar sobre outro aspecto, a inspiração. Pois se temos que organizar, significa que a gente precisa ter algo para organizar, né? Então, de onde vem esse algo? Eu fui lá no dicionário para responder essa pergunta para vocês. Percebem, pessoal, que inspiração tem a ver com processo? Peraí, e processo não é uma das definições de word building? Que doideira, né? Conseguem perceber como tudo está bem conectado e articulado? A inspiração está ligada com um processo que precisa ser organizado para a criação acontecer. Vamos para mais um esquema para que isso fique bem explicadinho. A inspiração leva a um processo organizado que dá vida à criação, beleza, pessoal? Mas, professor, você ainda não explicou de onde vem a inspiração. Eu sei. A gente vai falar sobre isso agora. A gente já entendeu essa primeira parte do processo, né? Já na segunda parte da definição, é dito que algo nasce no coração, no espírito, no pensamento. E o que é esse algo? Eu estou falando da ideia, pessoal. Reforço, ideia. A ideia vai te guiar na criação do seu universo e no processo de construção dele. Tá, mas de onde ela vem? Pessoal, para a inspiração vir, para a ideia surgir e para termos nosso processo, a gente precisa digerir o mundo ao nosso redor. As ideias, galera, podem vir de qualquer lugar. Olha ao seu redor, pois é de onde as ideias virão. Já pensaram quantas ideias podem surgir de um celular, por exemplo? Imaginem só. Um game em que o usuário de um aplicativo é transportado para um universo completamente diferente do seu. Seria demais, né? Ou se a gente pensasse mais no nosso dia a dia, podíamos criar um game de corrida de trens. É como o caso do Detona Ralph, que mostramos no começo da aula. Vamos relembrar? A referência principal para os criadores desse universo foram as estações de metrô que existem ao redor do mundo, pois esse é o transporte que leva os personagens de um jogo a outro. Percebem como no nosso dia a dia a gente pode encontrar várias possibilidades? É por isso, galera, que a gente precisa se aventurar pelo mundo ao nosso redor e usar as nossas ideias na construção de diversos universos. Nossos processos precisam ser do tamanho do universo. Nossos processos precisam ser do tamanho do universo. Agora, nós vamos falar sobre o conflito entre o bottom-up e o top-down. Título: Bottom-up, Top-down. Bem, nós já conversamos muito sobre todo o processo que vamos ter na criação do mundo. A gente falou também que a criação do mundo parte das ideias, né? Nesse papo, a gente já tá craque do jogo. Acontece, pessoal, que há outros jeitos de se ter uma ideia para um game. Muitas delas podem vir também das próprias mecânicas do jogo, enquanto outras podem surgir de um tema. Esses dois jeitos são chamados de bottom-up e top-down. Bottom-up. Bottom-up. Quando a criação é iniciada a partir das mecânicas. Top-down. Top-down. Quando a criação é iniciada a partir de um tema que se deseja abordar e constrói as mecânicas do jogo a favor desse tema. O bottom-up é tranquilo, né? Afinal, todos os games precisam ter uma forma de funcionamento, ou seja, precisam ter pilares mecânicos. Agora o top-down talvez seja um pouco mais complexo, mas fiquem tranquilos que eu vou explicar. Primeiro de tudo, a gente precisa entender do que se trata o tema no mundo dos jogos. O que é tema? O que é o tema? Nos games, o tema é responsável por gerar uma boa trajetória no jogo, pois ele que vai juntar todos os aspectos desse universo. Isso faz com que o jogador fique mais envolvido no jogo, sacaram? Vou lançar um exemplo para vocês. O famoso jogo The Last of Us tem como tema questões como humanidade, morte e sobrevivência. E é inclusive a sobrevivência um dos maiores objetivos desse jogo, já que uma praga tomou conta do planeta, e agora aqueles que restam precisam lutar constantemente pelas suas vidas. Perceberam como o tema do top-down influencia na trajetória do jogador? Esse cara da foto é o Jesse Shell, um designer de games e autor de diversos livros sobre o tema. Foto de Jesse Shell, um homem branco de cabelo preto curto que fala e gesticula em um púlpito. Ele usa terno cinza quadriculado e por debaixo uma camisa de botão com desenhos abstratos em azul e fundo preto. Se liga nessa frase dele. A principal vantagem de basear seu design em um tema simples é que todos os elementos do jogo irão reforçar-se mutuamente. Galera, o importante nessa fala é a gente pensar sobre como partir do tema é vantajoso para a construção de todo o jogo. Mas a escolha criativa é de vocês, ok? Analisem se suas ideias são mais gerais e temáticas ou se estão mais relacionadas às normas e ao funcionamento. É isso que vai guiar o seu processo de criação. Então, galera, enquanto o bottom-up vai dos detalhes mais internos para o geral,
O top-down vai do geral para os detalhes mais internos. Sabendo disso tudo, cabe a vocês escolherem o melhor processo para desenvolverem suas ideias. Então, pessoal, qual dos dois vocês preferem? O bottom-up ou o top-down? Bem, agora que a gente já sabe tudo sobre as magias do world building, chegou a hora da gente estudar os elementos que vão compor os universos dos nossos jogos. Os elementos. Atualmente, o profissional que projeta os ambientes dos jogos é chamado de game designer. O quê? Vocês pensaram que para criar o cenário era só construir a casa no The Sims, né? Que nada. Eu vou explicar tudo para vocês. Há quem diga ainda que o termo certo seria Game Space Designer, algo como designer de espaço de jogos. Quadro com a citação do professor. Já que ele seria responsável por todos os aspectos que envolvem a criação dos ambientes, mas que também as funções vão além disso. Vocês já devem estar ligados nisso, mas vale sempre lembrar que a construção do mundo em que o jogo se passa é muito importante, beleza? Vamos ver por quê. A perspectiva escolhida para o jogador vivenciar o game influencia na sua relação com o jogo. Quadro com a citação do professor. Tendo em vista que ele pode estar mais inserido no cenário e ser um participante bastante ativo. A consistência nos aspectos criativos dentro do universo. O possível controle de objetos do mundo faz com que a presença possa ser mais ou menos real. Os sons correspondentes às coisas que acontecem dentro do jogo em sincronia com as ações do jogador. As atividades que reforçam a jogabilidade, tais como a resolução de desafios, estratégias e combates, já que mantém o foco do jogador. O mais importante de tudo, galera, é a gente ter em mente que o jogo, além de bem projetado, precisa ter elementos que ajudem a construir aquela realidade na mente do jogador. É por isso que os elementos são muito importantes na hora da criação do universo. Alguns autores ficaram reconhecidos por definirem alguns deles. Vamos ver quais são? Esse autor defende a construção de um documento chamado Level Document, ou seja, documento de níveis. Nome do autor, Lit, 2003. A função dele é servir como um guia para vocês. Esse material vai ajudá-los também a responder às seguintes questões. Qual é a ideia que eu tenho para tal ambiente? Qual é a experiência que o jogador terá nesse nível? Lit divide esse método em 6 fases. Quadro com os itens citados pelo professor. Fase 1. Fazer recortes de salas que podem ser montadas e desmontadas rapidamente. É preciso testar diversas vezes até encontrar um layout que funcione dentro do jogo. Fase 2. Produzir o layout em forma de diagrama. Fazer círculos que representem as salas e linhas que representem as conexões entre elas. Cada nível possui um diagrama específico. O diagrama final fica semelhante a um mapa e precisa conter a função de cada local. Fase 3. Detalhar visualmente os ambientes. Adiciona-se detalhes aos círculos feitos na fase 2, e assim, eles começam a ter o formato final. É nessa fase também que se começa a colocar os elementos de cada estágio, como quebra-cabeças e inimigos. Também é preciso esboçar as características físicas de cada espaço, pois isso servirá de guia para a equipe de arte. Fase 4. Inserir mais detalhes em áreas especiais do cenário. Fase 5. Escanear o mapa para que ele seja utilizado como base na construção do cenário em 3D juntamente com a equipe de programação. E fase 6. Finalizar a produção. Os níveis são construídos em 3D com o auxílio do Level Documents. Do ponto de vista dos dois autores, o espaço é observado a partir da perspectiva do jogador. Em games, onde quem estará no ambiente será o seu avatar. Por isso, Chen e Brown falam sobre os componentes que podem estar nesse espaço. Nomes, Chen e Brown, 2001. Vamos ver quais são? Entrada. Definir a função da entrada e seu estilo para que haja uma boa transição entre os ambientes. Corredor. Caso seja utilizado, deve-se introduzir saídas, janelas e colunas, além de alterar a altura e largura para manter a dinamicidade. Escada. Definir sua função como dar volume ao ambiente. Ser utilizado como espaço de luta ou permitir ao personagem uma posição privilegiada. Mas não para por aí. Os autores também falam das características que os ambientes precisam ter. Materiais. É importante que as escolhas dos materiais reflitam a sensação que se deseja passar naquele ambiente. Por exemplo, se você escolher tijolo como material, significa que o seu desejo é deixar o ambiente mais receptivo. Luz. Serve como um recurso de dramatização do espaço. Por essa razão, é preciso pensar no tipo de luz que será usada e qual será a sua posição sobre os objetos. Personalidade. É o que o ambiente precisa ter, já que é a personalidade que indica o que ele representa.
Esse autor vai focar na parte da arquitetura e do design do jogo. Nome: Adams 2003. Ele afirma que é ela quem irá definir a sua jogabilidade, inclusive os desafios e as ações que o jogador irá tomar. Restrições. A liberdade de movimentação do jogador pelo mundo do game é limitada por eles e a fim de manter o jogador na trajetória do jogo. Esconderijos. Pode ser um fator instigante ao jogador, já que o próprio ambiente promove desafios a serem resolvidos a fim de encontrar algum objetivo para ser seguido no jogo. Obstáculos e testes de habilidade. A inserção de abismos que precisam ser atravessados, pontes a serem passadas, armadilhas, aspectos desafiadores e que provocam a coordenação do jogador a serem resolvidos. Exploração. Provocar o senso de organização do jogador, a fim de que ele entenda como as coisas estão postas no ambiente, qual a sua forma e aonde os caminhos levam. Familiaridade. A sensação de que já se conhece alguma coisa é sempre bem-vinda. Colocar ambientes como mercados, hospitais e escolas, por exemplo, faz com que o jogador tenha curiosidade de quais ações ele pode tomar nesse espaço. Alusão. A arquitetura pode ter como referência projetos reais, assim como estilos. Por exemplo, quais seriam os desafios pelos quais o jogador precisaria passar dentro de uma igreja com estilo gótico? Qual seria a função da igreja dentro do jogo? Inovação. Pode ser atraente, porém, por ser completamente novo, será estranho para o jogador. A arquitetura também precisa acompanhar esse aspecto. A dica é usar placas e legendas a fim de localizar os espaços e, em seguida, fazer com que o mundo seja reconhecido. Surrealismo. São aqueles ambientes em que as coisas não são o que parecem. É indicado ser utilizado em jogos complexos e que pedem por um raciocínio mais ágil. Efeito cômico. Indicado para jogos que são alegres, formas diferentes e cores vibrantes passam uma atmosfera dentro desse jogo. Clichê arquitetônico. São aqueles desafios em que o jogador já prevê o que precisará fazer, como enfrentar um castelo repleto de dragões. Ufa, eu achei que isso tudo nunca fosse acabar. Ei, acorda! Ainda não está na hora de dormir, não. A gente tem muita coisa para discutir na aula de hoje. Agora, pessoal, nós vamos ver como as interações funcionam dentro desse universo. As interações. As interações. Imaginem só descobrir que o mundo inteiro não passa de um videogame e que você é apenas um personagem figurante. É isso que acontece com Guy, personagem do filme Free Guy, assumindo um controle. A cena que vocês verão a seguir retrata o momento dessa descoberta. Guy é um homem branco com cabelo preto curto e óculos pretos de aro grosso. Usa uma camisa de manga comprida azul claro e calça bege. Ele entra em um salão com uma mesa redonda e telas em 360 graus acima desta mesa. O salão está bem movimentado. Alguém viu os meus gatos? Olha, é a Phyllis. Viu os meus Ela vive gatos? perdendo os gatos. Esse é o Joe. Ele é meu amigo, eu conheço ele. Numa das telas aparece Phyllis, uma senhora procurando seu gato. E na sequência um assalto em uma loja onde está Joe. Não tô entendendo. Que lugar é esse? Não tem jeito fácil de dizer. Uma mulher branca conversa com Guy. Ela tem cabelos pretos um pouco curtos, usa óculos de aro fino tipo aviador, veste uma camisa branca comprida de botão e uma camiseta preta e prateada por baixo, calça preta com suspensórios e luvas pretas. Mas essa cidade é um jogo. Não tem um jeito fácil de dizer, mas eu já sei que é um jogo. Você me ensinou a jogar. É verdade, eu ensinei, mas não é só como se fosse um jogo. É um jogo. É um videogame e nada além disso. Então, o mundo todo é um jogo. E Isso. nós somos players do jogo? Não, é quase isso. Eu sou player. Essas pessoas aqui são players e nós vivemos no mundo real. Mas você só existe aqui. Por isso você nunca sai de Free City. Você é o que chamam de NPC. NPC? O policial mal de bigode e a lebre bombada me chamaram disso. O que é NPC? Olha isso. Na tela, um assalto acontece. O NPC de Guy está sendo pisoteado em sua face por alguém com uma bota marrom. Todo mundo deita no chão. Ninguém tenta bancar o herói. Vai acabar logo. Eu não tô entendendo. Você é um personagem não jogável. Não. É tipo um figurante. Em outra cena, uma mulher loira chuta Guy nas partes íntimas e ele cai no chão com dor. Uma pessoa feita pra deixar o jogo mais legal para as pessoas reais. Guy é atropelado por uma moto e é jogado até bater contra a parede. Não, calma aí um instante. Isso peraí, só um segundo. Eu quero ver se eu entendi direito. Eu quero entender o que tá acontecendo. Então eu sou falso? O mundo todo é falso? Eu não sou, então, nem um protagonista? Sou só um idiota que fica no plano de fundo? Amelie, por que você tá falando isso? Eu te amo. Você só acha isso porque tá na sua programação. Guy está confuso e incrédulo, de boca aberta.
O choque de Guy acontece porque ele acreditava que tinha controle sobre a sua vida e suas decisões. Porém, na realidade, ele não passa de um NPC, de um jogo. Vamos entender isso? Jogadores e NPC. Os jogadores são aqueles que possuem um avatar dentro do universo e que vivem o jogo através desse personagem. Já os NPC, que correspondem a Non-Player Characters, os personagens não jogáveis, são aqueles personagens controlados pelo próprio jogo e que interagem com os avatares. Basicamente, a função dos NPC é compor aquele universo para torná-lo mais interativo e real para os próprios jogadores. Os NPCs podem ser personagens simples, como um vendedor, que irá apenas servir para a função de compra e venda como um avatar, até personagens mais complexos, que influenciam a trajetória do jogo. Nesse caso, os roteiros precisam ser elaborados em eventos e respostas que o jogador vai realizar durante o jogo. Ou seja, galera, a gente precisa entender como um roteiro de interações funciona. E de onde vem isso? E de onde vem isso? Pois bem, galera, com o roteiro de interações, muitos desenvolvedores de jogos buscam uma experiência realista para o jogador. Por isso, há uma busca cada vez maior por um auxílio de outras áreas, principalmente do teatro, já que os personagens de alguns jogos são interpretados por atores. Deem só uma olhada nas gravações do jogo The Last of Us. Cena com divisão de tela em 4. Na primeira tela temos um panorama da gravação da cena. Na segunda tela, acima à direita, temos o resultado da cena transformada em animação. Na terceira tela, abaixo à esquerda, temos foco no ator. E na última, foco na atriz. Ambos os atores usam roupa especial para a captura de seus movimentos. A menina está lendo um diário sentada. O homem está em pé, inquieto. Is this really all they had to worry about? Boys, movies, deciding which shirt goes with which skirt. It's bizarre. Get up. We're leaving. Come on. And if I say no? Do you even realize what your life means? Huh? Running off like that, putting yourself at risk? It's pretty goddamn stupid. Well, I guess we're both disappointed with each other then. What do you want from me? Admit that you wanted to get rid of me the whole time. Tommy knows this area Oh, better fuck than... that. Well, I'm sorry. I trust him better than I trust myself. Stop with the bullshit. What are you so afraid of? That I'm gonna end up like Sam? I can't get infected. I can take care of myself. How many close calls have we had? Well, we seem to be doing all right so far. And now you'll be doing even better with Tommy. Maneiro demais, né? A escolha por atores reais tem sido cada vez mais utilizada porque as pessoas têm algo que é muito difícil de ser criado graficamente: a emoção. É por isso, galera, que quando os atores estão interpretando para um jogo, o que mais se tentam captar ali é sua representação e seus improvisos. Tá bom, professor, mas como isso influencia no andamento do jogo? Acontece que o estado em que o jogador está enquanto joga irá influenciar as suas reações dentro do jogo. Eu tenho uma pergunta para vocês. Alguma vez vocês já estavam irritados ou chateados e decidiram jogar alguma coisa só para, sei lá, dar uma esfriada na cabeça? Se a resposta for sim, saibam que esse seu estado influenciou os rumos do jogo. Você pode ter tido uma derrota, ou seu desempenho no jogo pode ter sido tão bom que o seu humor melhorou. E aí, a vitória veio. O que importa pra gente é ter em mente que para cada estado emocional do jogador, existe um roteiro pronto para isso. Vale lembrar também que as interações de um jogador com um NPC podem indicar a mudança desses estados dentro do jogo. Ou seja, galera, os NPCs são personagens muito importantes dentro do jogo. Não só no que diz respeito à trama, mas também por essa função de se relacionar com o jogador. Por isso, eles precisam ser muito bem escritos e desenvolvidos. Lembram do nosso amigo Jesse Shell? Mesma foto de Jesse Shell, o designer de games citado anteriormente. Então, ele fala algo muito importante. Ele diz que é por meio dos NPCs que fazem com que o jogador se importe com a maneira que esses personagens se sentem. Há algumas formas para criar os NPCs. Uma delas, por exemplo, é criar uma lista pequena com traços de personalidades que podem ser contraditórios, assim como a gente também pode ser muitas vezes. Além disso, é importante também definir os NPCs que ficarão ao lado do jogador durante a jornada, já que muitos deles podem ter a função de mediador e apresentador em relação ao próprio universo do jogo. A comunicação feita entre os NPCs e os jogadores é verbal, ok, galera? Ela pode acontecer por meio da dublagem, como uma narração, ou por meio da escrita, em que o texto aparece na tela do jogador. Essa comunicação, principalmente no que diz respeito aos diálogos, precisam atender a algumas necessidades,
Vamos ver quais são? Revelar o personagem. Apresentar sua história, características físicas, traços de personalidade, sua função, entre outras coisas. Revelar emoções. Esse aspecto é importante para gerar empatia do jogador com esse personagem, além de mostrar que o NPC também passa por mudanças de um estado para o outro. Avançar na trama. A narração é mais utilizada, tendo em vista que os diálogos muito longos podem fazer com que a narrativa ocupe um grande espaço do jogo e se torne cansativo. Porém, mesmo se os diálogos forem mais concisos, eles podem ajudar no desenvolvimento da trama. Revelar conflitos. Também podem surgir por meio dos diálogos, tanto entre um jogador e o NPC, como entre os próprios NPCs. Estabelecer relacionamentos. Os vínculos entre os jogadores e os NPCs podem ser estabelecidos também por meio dos diálogos. Seja uma afinidade, seja uma rivalidade. Agora que vocês já estão ligados nisso, a gente vai entender como se criam esses personagens e como suas trajetórias dentro do jogo influenciam na criação do roteiro. A gente já falou que os NPCs também terão os momentos em que seu estado e suas emoções serão diferentes, né? Ninguém fica sentindo a mesma coisa para sempre. Às vezes, a gente fica feliz e outras vezes ficamos tristes. Assim é com os NPCs. Por isso, a primeira etapa é definir o estado em que o NPC se encontra. Reforço. Definir o estado em que o NPC se encontra. Isso é necessário porque cada estado representa o sentimento que ele tem com o jogador que se relaciona e como respondem às suas reações. Ou seja, cada estado possui um roteiro específico para o jogo inteiro. Sacaram? Vamos ver um esquema para entender melhor. Gráfico. Seta para cima representa estados de humor. Seta para a direita, o tempo. Neste gráfico há diferentes momentos para as linhas A, B, C e D. Cada estado tem uma quantidade diferente de interações. As letras A, B, C e D representam os seguintes estados: bravo, indiferente, feliz e apaixonado. Os círculos azuis vão representar as interações do jogador com o NPC, enquanto os vermelhos, as mudanças de um estado para o outro que acontecem conforme o jogo avança. Tá bem, professor, isso eu entendi. Mas se cada letra representa um estado, por que tem que mudar? Galera, lembrem que a gente conversou sobre não poder manter apenas um estado durante o jogo inteiro? Nós precisamos variar. Porém, pessoal, na hora da criação do roteiro, a gente vai fazer o seguinte: vamos escrever a interação do NPC como se ele mantivesse em apenas um estado a trajetória do jogo inteira. Essa é uma dica para poder facilitar a escrita, ok? Assim, se vocês têm um roteiro para cada estado, na hora de construir as interações e as alterações de humor e estado, vocês também saberão como o NPC reagirá a uma determinada ação ou reação do jogador. Além disso, pessoal, é importante definir uma estrutura para que a mudança aconteça nos checkpoints, como mostra a imagem. Você pode definir uma pontuação com intervalos para cada estado. Por exemplo, bravo, pontos negativos. Indiferente, de 0 a 100 pontos. Feliz, de 101 a 200 pontos. E apaixonado, acima de 201 pontos. O jogador perde ou ganha pontos de acordo com cada reação. No checkpoint, essa pontuação é verificada e, caso esteja em um intervalo de tempo diferente, isso indica que já é hora de mudar o estado do NPC. Bem, pessoal, sobre o roteiro de interação, a gente já conversou bastante, né? Mas agora, nós precisamos explorar um novo universo, o das narrativas interativas. A cena que vocês estão vendo agora é do filme Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. Cena de animação. Um menino branco muito magro, com orelhas pontudas, está à beira de um precipício. Ele segura um cajado mágico e dá um passo à frente. Ele fecha os olhos e magicamente pisa no ar. Seu irmão, também branco, com as mesmas orelhas pontudas e um pouco gordinho, segura uma corda presa ao magrinho para garantir que ele não caia. Na história, os dois personagens precisam viver uma grande aventura para conseguir rever o seu pai. Eu trouxe essa história para vocês porque eles vivem a jornada como se fosse um jogo de RPG. RPG, jogo de interpretação de papéis. O RPG, galera, é um jogo em que o jogador interage diretamente na sua trajetória e interpreta os personagens. Com o desenvolvimento digital, esse estilo de jogo migrou para a tecnologia e tem crescido cada vez mais. Nas narrativas interativas, o jogador é levado para um mundo virtual, onde eles podem interagir, participar e até transformar o espaço. Tem uns, galera, que você pode até andar dentro do jogo. Deem uma olhada nesse vídeo aqui. Um homem indefinido veste um traje especial preto, com óculos de realidade virtual e caminha sem sair do lugar sobre uma plataforma octogonal preta. A imagem do jogo no qual ele participa é intercalada. Nesta imagem, temos a visão em primeira pessoa do jogador andando em o que aparenta ser um bairro pobre. Surge a frase, entre no seu jogo Para favorito. jogar esse tipo de jogo,
Os jogadores usam um aparelho chamado Kinect, que permite o controle do jogador por meio dos movimentos do corpo e da voz. Assim, o jogador possui bastante influência na trajetória do jogo. Dessa forma, os games se passam em um ambiente digital, não têm uma narrativa linear, ou seja, são mais flexíveis e apresentam ao jogador uma série de escolhas possíveis. Então, galera, o objetivo de games com narrativas interativas é fazer com que o jogador viva aquela realidade através do jogo e seja um grande explorador. Depois disso tudo que vimos, vale lembrar ainda que as condições do universo em que o jogo se passa deve ser passada tanto pelas imagens como pelos diálogos. Além disso, sempre tenham em mente que a jogabilidade é um aspecto muito importante a ser considerado na criação do jogo. Galera, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido e desbravado essa aula de hoje junto comigo. Até a próxima! Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio: Prefeitura do Rio de Janeiro, BASF, Kim Ross, Grupo Boticário, BRQ, Sicredi, Dataprev. Realização: Burburinho Cultural, Ministério da Cultura, Governo Federal.